Estamos aí de quarentena e quando fiquei sabendo que ia ter essa quarentena em casa, né? Esse período aí de 15 dias aí que o estado de São Paulo determinou, a primeira coisa que eu fiz foi no mercado fazer uma compra grande de café. Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Papo Teológico. Eu sou Rodrigo dos Santos e se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilha, dá o like, nos ajude aí a espalharmos teologia para todo esse Brasil. E o vídeo de hoje, irmãos, será uma série de vídeos que eu vou deixar aqui separado numa playlist aqui no meu canal, que é onde eu vou aproveitar essa quarentena. Estamos em casa, não podemos sair de casa, e eu e minha equipe, que equipe? Só é eu e eu mesmo. Eu, irmãos, decidi fazer uma série de vídeos sobre panorama do Novo Testamento. Será um curso aqui que eu farei sobre a plataforma do YouTube, onde nós traremos aqui um panorama sobre o Novo Testamento. Logicamente que não conseguirei abordar todos os temas específicos, mas nós vamos fazer um panorama, uma visão rápida, uma introdução rápida sobre as cartas do Novo Testamento, sobre seus autores e assim em diante. O meu intuito é fazer vídeos diariamente, todos os dias, até o dia 7 de abril. Se eu não conseguir fazer todos os dias, vou fazer um dia sim, um dia não. Porque temos o trabalho aí de prepararmos o conteúdo aí com qualidade, fazermos a edição. Infelizmente, tudo é eu que faço aqui, para podermos aí trazer aí uma teologia de qualidade, conteúdo de qualidade para você na sua casa aprender a palavra de Deus. Bom, nós vamos fazer uma série de vídeos sobre o panorama do Novo Testamento e talvez nesses vídeos você possa falar assim que o conteúdo você não conseguiu absorver, talvez seja um conteúdo muito rápido, eu queria ter um material de leitura. Eu tenho uma apostila, que é essa apostila aqui. Eu vou deixar aqui nos cards aqui o meu WhatsApp pessoal. Então se você quiser adquirir a apostila, me chama no WhatsApp, eu estarei aqui vendendo a apostila. Pessoas de outros estados, de outras cidades, eu mandarei também, se você quiser, a gente combina o frete, eu mando para você aí, através dos correios. Infelizmente os correios só vão funcionar normalmente a partir do dia 7 de abril, mas até lá, se você quiser adquirir o conteúdo, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp pessoal, me chama lá e nós vamos aí combinarmos aí se você quiser adquirir a apostila. Tudo que vai ser falado nos vídeos aqui, nesse curso do Panorama do Novo Testamento, será um conteúdo que está nessa apostila. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das ministrações, das aulas que eu farei aqui, eu vou deixar meu Instagram, faz essa dúvida lá no Instagram, me pergunta lá, e por lá eu farei um vídeo respondendo as suas dúvidas. Eu não vou fazer aqui na plataforma do YouTube, senão não vamos gastar muito tempo. Eu vou fazer lá pelo Instagram, então me chama lá no Instagram, me segue lá, faça a sua pergunta, eu vou fazer um vídeo lá respondendo você sobre a sua dúvida sobre esse curso do Panorama do Novo Testamento. Bom, hoje será um vídeo de introdução sobre o Panorama do Novo Testamento, então eu vou falar sobre o período interbíblico, ou seja, que tem outro nome, período intertestamentário. Ou seja, é o período de 400 anos que temos entre Malaquias e Mateus. Esse período de 400 anos é um período importante para entendermos a história e o contexto político, social do Novo Testamento. E esse vídeo eu vou dividir em 4 partes distintas. Primeiro, eu vou deixar aqui escrito aqui o período persa, depois o período grego, depois o período dos Macabeus e o início do Império Romano. Nós vamos falar sobre esses 4 temas aqui no vídeo de hoje. Uma coisa que nós precisamos entender é que no Antigo Testamento, o último livro é o livro de Malaquias, o profeta Malaquias. E quando Malaquias profetiza, quem está governando é o Império Medo-Persa. E iniciamos o Evangelho de Mateus e vemos que o império que domina o mundo antigo é o Império Romano. E não conseguimos entender o que aconteceu nesse período. Por isso, o vídeo de hoje é um vídeo importante para você entender o que aconteceu nesse período. Primeiro, precisamos entender o período Medo-Persa. Precisamos entender o que aconteceu posteriormente. 2 impérios se levantaram com grande potência, que foi a Assíria, que invadiu o Reino do Norte,
que era Israel com 10 tribos, isso em 722. E depois a Síria caiu na mão dos babilônicos e a Babilônia conquistou Jerusalém. Isso com 3 investidas, em 605 a.C., em 597 a.C. e em 586 a.C. Então foram 3 investidas. A primeira investida levou os jovens, em 605 levou Daniel, depois levou boa parte do povo e boa parte da corte real, levou o profeta Ezequiel em 597 e por último invadiu, destruiu o templo e Jerusalém em 596. Então a Babilônia levou cativo o povo judeu, as 2 tribos do reino do sul, que estavam lá, que era Judá e Benjamim. Levaram cativo. Jeremias, capítulo 25, versículo 11, diz que ele profetizou que o povo ficaria cativo durante 70 anos. E foi isso que aconteceu. Só que no ano 539 aconteceu algo interessante, que está lá no livro de Daniel, no capítulo 5, que é a história de Belsazar, um dos reis lá da Babilônia. Ele era o neto de Nabucodonosor, e ele blasfemou, pegou os utensílios do templo lá, que estavam lá na Babilônia, do templo antigo, que tinha sido destruído em Jerusalém, e ele usou esses utensílios para participar de luxúria, de bebidas, pegou as taças do templo, e Deus se enfureceu ali com aquela blasfêmia, e apareceu uma mão lá, ele escreveu um Mene Mene Tekel Parsim, e ali depois chamou Daniel, traduziu, ali aquela linguagem está lá em Daniel capítulo 6, depois você lê lá, entende um pouco mais do contexto lá, vou aqui resumir o que aconteceu. E com isso, por causa daquele seu ato, naquela mesmo dia de festa, os persas invadiram a Babilônia e destruíram ali o Império Babilônico. Quem invadiu foi Ciro. E eu acho interessante que existe uma profecia em Isaías capítulo 44, versículo de número 28. Que digo que Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharam. Aqui, se você ler ali a continuação dos versículos, é uma profecia que Isaías diz que um rei persa, Ciro, vai libertar o povo de Israel do cativeiro, vai ser o libertador do povo de Israel. E Ciro, em 538, quando ele assume o Império Persa e depois une com os medos e se torna os medos persas, Ciro ele liberta o povo judeu para voltar para a sua terra, para sair da Babilônia e ir de volta para Jerusalém. Então você perceba ali que como Deus agiu na história. Isaías ele profetizou entre 740 e 700 a.C. Isso aconteceu em 538 ou 539, mais ou menos essa faixa. Então quase 200 anos antes, Deus usou o profeta Isaías, deu o nome do rei que seria dos medo-persas, que libertaria o povo, mostrando o poder de Deus na sua onisciência e onipresença ali. Ciro liberta o povo para voltar para a terra, e existe 3 períodos ou 3 comitivas que o povo judeu fizeram para voltar para a terra. A primeira comitiva foi com Zorobabel e Josué, que voltaram para a reconstrução do templo. Ali também há um processo ali que eles param de reconstruir por causa de algumas influências dos inimigos à volta. Deus levanta Ageu e Zacarias para que eles voltem a reconstruir o templo. Ali foi mais ou menos em 538. Depois, em 458 a.C., Esdras, com milhares de judeus, volta ali para reconstituir o culto. E depois, em 545, Neemias, com uma outra quantidade de judeus, volta ali para Jerusalém para reconstruir os muros. Então foram 3 comitivas de judeus que saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém, com Zorobabel, com Esdras e com Neemias. Vale ressaltar que o período que o povo de Israel ficou cativeiro foi um período que o povo de Israel se voltou a Deus
voltou a seguir a sua palavra, os seus mandamentos, deixou a idolatria de lado, os deuses de lado, o paganismo, e por causa disso, Deus agiu com justiça perante o povo, porque houve uma mudança e um arrependimento gerado ali no povo judeu. Os Medo-Persas foi um grande império que exerceu grande influência. Porém, eles tinham um grande inimigo, que era os gregos. Filipe II da Macedônia, entre 340 a 333, ele tentou conquistar o mundo antigo e vencer os Medo-Persas. Isso ele não conseguiu, mas ele deixou um filho, que assumiu o trono com 20 anos de idade. E esse filho se chama Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Em 333 a.C., Alexandre o Grande, ele assume o trono macedônico. E ele, com um pequeno exército de 35 mil soldados, vai em luta contra os Medo-Persas. Eu chamo de pequeno exército porque enquanto Alexandre o Grande tinha 35 mil soldados, os persas eles tinham 500 mil de soldados. Olha a diferença, mas mesmo assim, Alexandre o Grande ele era um estrategista, ele era um jovem, mas muito inteligente, muito sagaz em suas atitudes, em suas ações. Eles vencem os Medo-Persas, que estavam sendo governados por Dário III, e muitos soldados fogem ali com Dário III. Mas Alexandre o Grande, depois que ele vence a guerra, ele não vai perseguir os soldados que estavam fugindo. Ele volta para ali o sentido do Oriente, e agora o plano de Alexandre o Grande é conquistar todo o mundo. A primeira cidade que ele vai para Tiro. E Tiro era conhecido pela sua estrutura, pela sua fortaleza, e Tiro fecha os portões para que aquele exército macedônico de Alexandre o Grande não conquiste a cidade. Mas Alexandre o Grande faz com os paredões da antiga cidade 8.000 metros adentro do mar, um caminho para entrar em Tiro e conquistar a cidade de Tiro. Até hoje, isso é considerado uma arte na engenharia atual, o que Alexandre o Grande fez para conquistar a cidade de Tiro. E esse ataque de Alexandre o Grande a Tiro não foi uma coisa em vão. Isso já estava profetizado pelo profeta Ezequiel, capítulo 26, versículo 4. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. Então aqui nesse capítulo, o profeta Ezequiel profetiza que Tiro seria destruída. É uma profecia que se cumpre ali com Alexandre o Grande. Novamente, Alexandre o Grande, ele continua as suas conquistas pelo mundo antigo e chega à Palestina, Jerusalém. Flávio Joséfo, em seu livro Antiguidades Judaicas, ele diz que o sumo sacerdote abre os portões para receber o conquistador e lê para ele Daniel, capítulo 8, versículo 5. Vamos ler comigo. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi a chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Aqui uma profecia que veria um grande líder do ocidente, e ali é a questão do bode e do carneiro. E algumas pessoas dizem que esse texto aqui está falando das torres gêmeas, mas logicamente que isso é um equívoco bíblico de interpretação. Mas eu fico pensando como as pessoas conseguiram colocar as torres gêmeas aqui de 11 de setembro nesse texto. Aqui o carneiro com os 2 chifres representa os medos e os persas, e o bode com um chifre representa Alexandre o Grande, da Grécia. E ali o bode vence, conquista, e o sumo sacerdote mostra esse texto para Alexandre o Grande, recebe, e com isso Alexandre o Grande poupa a destruição de Jerusalém
e do templo ali da Palestina, porque eles se rendem ao conquistador. Porém, logicamente que no livro do Flávio José não diz isso, o que eu citei aqui, Antiguidades Judaicas, e nem nenhum outros livros, mas nós que lemos o texto entendemos que o sumo sacerdote ele foi inteligente, porque da mesma forma que o texto diz que virá um líder, um conquistador grego, para conquistar todo mundo, irá conquistar todo mundo, o texto diz também que ele morrerá muito jovem. Vamos ler aí o mesmo capítulo 8 de Daniel, o versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então perceba aqui que ele na sua força se quebrou. O que quer dizer na sua força? Na sua juventude, na sua mocidade. E foi isso que aconteceu com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, em 1920, ele pega uma malária depois de ter conquistado todo o mundo antigo e morre. Bom, mas antes de ele pegar essa malária e continuando aqui o progresso de conquista de Alexandre o Grande, ele depois que ele conquista a Palestina, Jerusalém, ele vai até o Egito. E conquistando o Egito ali, ele funda uma cidade muito importante, que até hoje existe, que é Alexandria, que é a cidade mais importante do Egito. Ali ele funda a cidade em sua homenagem, e depois ele volta para a Macedônia, e ali ele divide o seu reino em 4. 4 satrapas, governadores, para cada um liderar uma área do governo do mundo antigo. Ele morre pegando malária, ele tinha muitos planos, ele tinha planos como reconstruir a cidade da Babilônia e fazer dali a sua matriz, fazer dali a sua sede para governar todo mundo. Porém, em Jeremias capítulo 50, versículo 35 a 40, Jeremias profetizou que a cidade da Babilônia nunca seria reconstruída. E foi isso que aconteceu. Alexandre o Grande morreu antes de realizar esse plano. Logicamente, Deus, com a sua presciência, preveu todos os acontecimentos, preveu todos os governos. Nós vemos ali no livro de Daniel, se você estudar o livro de Daniel, você vai perceber que ele preveu todos os impérios, os medo-persas, os gregos e assim por diante, que viriam posteriormente. Então Deus revelou, através de seus profetas, o que iria acontecer ao povo de Israel e à história da humanidade. Alexandre o Grande morreu, o seu reino foi dividido em 4, como diz aqui na profecia de Daniel, e os mais importantes aqui são os Ptolomeus, que dominaram ali o Egito, e os Seleucos, que dominaram ali a Síria. E quem fica no meio de tudo isso? A Palestina e Israel. Os Ptolomeus, principalmente Ptolomeu Filadélfio, ele tinha um plano de construir uma grande biblioteca ali em Alexandria e trazer toda a literatura de sua época para aquele lugar, logicamente traduzido em grego. E ele vai até o sumo sacerdote e quer que o sumo sacerdote traga o livro, a Torá, né, a lei dos judeus, que traduza ela para o grego e deixe lá na biblioteca de Alexandria. E com isso, ele pede que envie 12 homens de cada tribo para fazer essa tradução, que no total dá 72 judeus, que traduziram do hebraico e alguns trechos aramaicos de Ester e Esdras para o grego. Essa tradução ela é conhecida como Septuaginta, que é 70, que significa 70, porque eram 72 que traduziram do hebraico para o grego. A Septuaginta é muito importante. Muitos acreditam que os autores e os apóstolos, os escritores do Novo Testamento usavam a tradução Septuaginta para citar, para ler. Provavelmente Jesus usou essa versão da Septuaginta porque a língua grega era a língua usada da época. Isso era um dos projetos de Alexandre o Grande que ele conseguiu concretizar, espalhar toda a cultura grega pelo mundo antigo. E Alexandre o Grande, creio que não sei se vocês sabem, mas agora já estão sabendo, Alexandre o Grande, ele era discípulo de um grande filósofo, que era Aristóteles. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, Platão, que foi discípulo de Sócrates, Sócrates foi um implantador da filosofia clássica. E Aristóteles, ele acreditava que a filosofia grega, ela deveria ser esotérica, esotérica com S, que significa para pessoas específicas, que nem todos tinham a capacidade de entender e de receber a filosofia grega. Já Alexandre o Grande, mesmo sendo discípulo de Aristóteles, contrariava essa ideia. Ele acreditava que a cultura grega deveria ser esotérica com X, ou seja, deveria ser para todas as pessoas.
E ele concretizou isso daí. Alexandre o Grande, ele espalhou a cultura grega para todas as pessoas. Tem um filme de Alexandre o Grande, eu não me lembro aqui quem foi o diretor, mas eu vou deixar aqui a imagem do filme. O filme são 3 horas. Creio que você está de quarentena, então você vai ter tempo de ver esse filme. Nesse filme, o ator que faz ali o Alexandre o Grande, ele diz uma frase assim, quando ele começa a espalhar a cultura grega, que Aristóteles estava errado, e as pessoas, elas têm capacidade de receber a cultura grega, a filosofia grega. Então esse era o projeto de Alexandre o Grande, espalhar a cultura grega por todo mundo, e isso ele conseguiu. Alexandre o Grande morre, como eu disse aqui, o seu reino foi dividido em 4 partes, os mais importantes, Ptolomeu no Egito, e os Seleucos ali na Síria, e vivia em constante guerra esses povos, tanto os Seleucos quanto os Ptolomeus, para dominar ali a área da Palestina. E quem ficava no meio desse conflito era Israel. E isso entra ali entre 668 e 660 a.C., um grupo de pessoas muito importante. E nesse período ali aparece um sacerdote chamado Matatias, que ele se revolta contra os Seleucos. Por quê? Porque se levantou nos Seleucos um líder, um imperador ali chamado de Antíoco IV Epifânio. Daniel profetizou sobre ele também. Antíoco Epifânio, ele estava ali sob a opressão romana, porque o Império Romano já estava crescendo ali, querendo dominar todo o mundo antigo. E Antíoco Epifânio pagava impostos ali para Roma. E Antíoco Epifânio ali, ele tentou invadir o templo, roubar os utensílios do templo para pagar os impostos que deviam a Roma. E com o apoio de Roma, ele também tentou invadir o Egito, conquistar os Ptolomeus, e não conseguiu. Ele colocou a culpa desse seu fracasso militar nos judeus. E com isso, ele entra no templo e sacrifica ali um porco, profanando o templo de Deus. Em Daniel capítulo 11, versículo 20 a 35, Daniel profetiza que o templo de Deus seria profanado ali naquela situação, naquela época, naquele período. Criou uma revolta dos judeus. Matatias morreu, não conseguindo libertar o povo judeu da opressão, mas deixou seus filhos. E ele tinha 5 filhos. Um dos mais importantes ali era Judas Macabeus, que liderou o povo ali, liderou um exército e conseguiu vencer os Seleucos e sair da opressão ali dos Seleucos ali e libertar o Israel, o povo judeu, Jerusalém, da opressão do Império Seleuco. E Judas Macabeus foi muito importante na história. E você precisa entender que nesse período aqui de 400 anos que eu estou falando, que é chamado de período interbíblico ou período negro, porque Deus não falou nesse período. Mas nesse período foram escritos vários livros, várias literaturas, que não são consideradas inspiradas por Deus. São literaturas, mas não são consideradas inspiradas por Deus. Eclesiástico, Tobias e 2 muito importantes. 1ª e 2ª Macabeus, que tem na Bíblia Católica. Eu te oriento, se você tiver alguma Bíblia Católica aí, ou pesquisar pela internet, ler o livro de Macabeus 1 e Macabeus 2, que historicamente são muito, muito bons. Não são inspirados por Deus, não trazem doutrinas bíblicas. Pelo contrário, traz doutrinas antibíblicas. Por isso eles são considerados livros apócrifos, livros que não são inspirados por Deus. Porém, historicamente, são muito bons para nós entendermos esse período da história, aonde viveu os medo-persas, os gregos, Alexandre o Grande e o período dos Macabeus. Então ali, voltando aqui à história, os períodos de Macabeus ali libertou o povo de Israel, mas com o tempo, Roma, com a sua ascensão, conquistou a Síria, conquistou a Palestina, conquistou os judeus, conquistou o Egito, e Roma dominou todo o império. E com o domínio de todo o império, ele dividiu governadores. Em 37 a.C., ele levantou Herodes, que era filho de Antípata. E Herodes ali governava ali a região da Galileia. Esse Herodes é o Herodes que conhecemos ali em Mateus, que é citado, que manda matar as crianças ali, porque ele tem medo e inveja de que aquele líder, o Messias, dominasse ou tomasse o seu reinado. Herodes, ele era tão, vamos dizer assim, egoísta e tinha medo de perder o seu reinado, que ele manda matar os seus filhos. Um dos seus filhos vai estudar em Roma e volta de Roma culto, preparado, e ele, com medo de seu filho tomar o seu reinado por estar tão preparado pelos estudos que recebeu em Roma, ele manda matar o seu filho. Então Herodes tinha muito ciúme pelo seu trono, e por isso, quando ele ali é indagado pelos
pelos magos ali, pelos astrólogos, algumas versões dizem os dois ali, ele automaticamente manda matar todas as crianças. Então você entende que nesse período de 400 anos de silêncio, onde Deus não falou, Deus não levantou nenhum profeta, Deus não inspirou ninguém a falar em seu nome, foi um período de histórias importantes e um período de concretização profética. Daniel, Isaías, Ezequiel, todos profetizaram o que iria acontecer nesse período, principalmente Daniel. O livro de Daniel são 12 capítulos. Os primeiros 6 capítulos são chamados de capítulos históricos. Por quê? Porque Daniel conta as histórias que passou ali na Babilônia e o Império Medo-Persa. E do 7 ao 12 são as suas visões e revelações e profecias. Então ele profetiza sobre os Medo-Persas, sobre Antíoco Epifânio, sobre Alexandre o Grande e todas as suas ações. Então eu aconselho você também a ler ali o livro de Daniel, que isso vai te ajudar no entendimento. Então perceba que esse período de 400 anos é um período muito importante, onde teve grandes acontecimentos. Logicamente aqui que eu não me aprofundei aqui nos Medo-Persas, em Dário, em Ciro, entre Alexandre o Grande, seu pai, Filipe II, porque não teríamos muito tempo. Mas eu dei uma introdução aqui rápida, simples, sobre o que aconteceu nesses períodos. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha. É o curso do Panorama do Testamento. O próximo vídeo eu vou falar sobre os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E já vamos entrar aí nos Evangelhos, nas epístolas do Novo Testamento. Então, se inscreva no canal, dá o like, compartilha. Vamos aí aproveitar essa quarentena para aprender a Palavra de Deus. A primeira aula da introdução do Panorama do Testamento foi o período interbíblico. E você já sabe, se o papo é teologia, esse é o seu canal.